vamos conversar um pouquinho. Logicamente que o que temos para trocar de impressões é algo muito comum, muito bonito, que todos nós acabamos num momento ou em outro pensando sobre, gostando de pensar sobre e, lógico, nos enchendo de dúvidas. Muito bem. O fragmento da história, né, para dar um start nas nossas reflexões, é de uma moça, ela é sérvia, nasceu na Sérvia, e ela se chama Adriana Verona, tem 25 anos e ela é maquiadora profissional. Ela conta que a infância dela foi muito gostosa, ela tem mais uma irmã e um irmão, e que eles tiveram uma infância feliz, né? Vira e mexe eles passavam férias de escola nas praias de Montenegro, que é muito próximo, né? E numa dessas idas, a família tirou várias fotos dela, dos irmãos e dos primos. E ok, e as coisas foram caminhando como tem que caminhar. Então ela se graduou, estudou, se graduou, não sei qual a graduação, mas ela é maquiadora profissional. E aí ela conheceu um rapaz, né? Se apaixonou por ele, eles se apaixonaram. E ele a pediu em casamento de maneira assim romântica, ajoelhando-se no chão. Então foi muito bonito, foi envolvente o enlace deles. Aí eles se casaram. Quando eles se casaram, ela pegou as fotos de casa, né, da casa da mãe agora, levou para casa dela e numa tarde sentada com ele, eles começaram a olhar as fotos. E aí uma das fotos da praia, uma das fotos das férias, ela tinha em torno mais ou menos de 8 anos, com vários, os irmãos, os priminhos, estão várias crianças na foto. Olá, boa noite. Oi. Olá, tudo bem? E aí, de repente, uma das fotos tinha 2 meninos atrás. E um desses meninos era o marido dela. Ela colocou isso nas redes sociais. E aí, quando ela colocou nas redes sociais, outras histórias apareceram. Histórias na China, histórias na Europa, porque a Sérvia fica no sudeste europeu. E muitas histórias com relatos e fotos, né? Fotos de infância mesmo, fotos de casamento, onde as famílias não se conheciam, aparecem nas fotos, de repente eles vieram a se conhecer quando adultos e se casaram, né? E aí, lógico, a imaginação de nós outros muda, nós começamos a pensar, meu Deus, o que significa? Pode entrar, temos lugares aqui na frente, fique à vontade. O que houve, na verdade? O que acontece nessas situações? Porque são registradas, né, atestando exatamente que havia uma proximidade diante de uma concepção dilatada, que nada é por acaso, que nada acontece sem que haja uma mínima direção espiritual, uma mínima programação. O que houve? Como acontece? Por que acontece? E nós vamos conversar um pouquinho sobre destino. Bom, segundo a acepção do Triberon, destino é a combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que influem de um modo inelutável. Fado, fortuna, fado no sentido de estar fadado, acontecer. Fortuna, sina, sorte, fatalidade. Isso é o destino, lógico, esse é o significado que a gente encontra nos dicionários na internet.
No sentido absoluto do vocábulo, a fatalidade transforma o homem numa máquina, se a gente for ver, certo? Olha, é uma fatalidade, transforma o homem numa máquina, sem iniciativa, nem livre-arbítrio e, consequentemente, sem responsabilidade. É a negação de toda a moral. Se nós formos pensar num destino em que, ainda ontem eu conversava com uma pessoa lá, boa noite, tudo bem? Aqui tem lugar, ó, ali também. Ah, ok, fique à vontade. Um professor, e ele falou assim, sabe, Celi, eu tenho dificuldade com a religião. Ah, que bonitinho. Pronto. Ele disse, eu tenho dificuldade com a religião, a todas as religiões, eu me afeiçoo pela escola cristã espírita, mas há uma dificuldade em mim de pensar, como assim predestinado? Como assim algo que não vai mudar nada, foi destinado, entre aspas, é uma fatalidade, vai acontecer sem que sem que haja intervenção nossa, de uma maneira única, e pronto, acabou. Ninguém movimenta isso. E aí eu comentei com ele que não é bem assim, né? Que logicamente há correntes dentro de um espiritismo. Oi, boa noite, pode vir, aqui tem lugar. Que logicamente dentro de uma maneira de olhar mais rígida, sim. Quantos de nós na infância pensou nisso? Nossa, será que tudo já aconteceu? Será que as coisas acontecem? Puxa vida, tive um déjà-vu. Será que as coisas aconteceram mesmo? Tá tudo programadinho? Adiante, ou seja, eu não movimento nada. Então há uma dificuldade, lógico, e ainda bem, de algumas pessoas olharem para esse sentido do destino, como se não há nada para fazer, né? As coisas acontecem, a revelia da minha vontade, entre aspas, porque assim Deus nosso Pai determinou e pronto, acabou. E nós somos, na verdade, coadjuvantes, nos movimentamos como máquinas, já que, né, está tudo já pré-determinado. Ótimo. Quer dizer, não muito ótimo, mas ok. Vamos lá. Liberdade. Qual é o significado, a diferença? Porque muitos de nós, ainda eu ouvi algumas vezes aqui, é um vocábulo muito próprio de nós espíritas, espiritualistas. Ah, mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Ah, mas o meu livre-arbítrio, não, mas não, eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso escolher o que for. Aqui tem, ó. Tudo bem? Eu posso escolher o que for no mundo espiritual. Depois, se eu quiser mudar, eu mudo. Eu voltei para cá e faço aquilo que eu julgar melhor, né, diante das minhas ações. E aí nós pensamos, liberdade. Não, é a mesma coisa. Liberdade, direito de agir por sua própria vontade. Livre-arbítrio, domínio de escolha de suas ações. Portanto, aonde é que entra o livre-arbítrio? Segundo os nossos grandes irmãos, a gente vai tentar, sob orientação deles, melhorar a compreensão nossa entre livre-arbítrio e liberdade. Quando estamos no mundo espiritual, vamos lá, nós saímos da Terra, passamos pelo tratamento de descondicionamento. Depois que passarmos por esse tratamento, nós vamos nos movimentar, vamos ingressar em trabalhos, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa no mundo espiritual envolvendo o todo. Muito bom. Só que, lógico, diante hoje é muito mais rápido do que algumas centenas de anos atrás.
não há uma permanência grande no mundo espiritual, muito embora ela seja muito própria de cada um de nós, né? Depende dos compromissos, depende do que temos por fazer, ela é própria de todos nós. Posso ficar no mundo espiritual 5, 10 anos, 15, 20, 50, 80, 100, depende daquilo que eu tenho por fazer, depende do desenvolvimento espiritual, enfim, são algumas injunções que vão determinar essa questão. Mas eu já me programo. Olha, eu sentei com os técnicos da vida, vou voltar para a Terra, estou citando uma situação hipotética, porque eu já ouvi algumas situações como essa. Vou voltar para a Terra daqui 15 anos, mas eu já me sentei com eles e já acertei o que eu precisava. Já na minha volta eu vou acertar algumas questões, vou me avistar com algumas pessoas, ou seja, já está tudo preparado. Estou no mundo espiritual, estou me movimentando aqui 15 anos, aqueles que serão meus pais já estarão maduros, enfim, já está ótimo para eu retornar para a Terra. Perfeito. Programei uma existência envolvendo outros espíritos. O espírito na pele de pai, de mãe, de filhos, de irmãos, né? Enfim, de amigos, de pessoas queridas, de pessoas que eu preciso refazer os vínculos. Todos eles estão acertadinhos. Profissão, constituição do corpo, como nós já comentamos, vários de nós aqui na frente, constituição do corpo, formato do corpo, sobrepeso, magreza, se o corpo é mais largo embaixo, mais estreito em cima, ou seja, toda a bonomia, todo o jeitinho do corpo, tudo isso foi estimado por nós antes. Nós temos condições de olhar, segundo os nossos irmãos, nesse preparo, como vai ficar o nosso corpinho desde quando bebês até a fase na velhice. Cor do cabelo, o jeitinho que está o cabelo, como está a pele, se ela é clara, se ela é escura, se ela tem manchas, não importa. Tudo isso foi estimado e não determinado como um destino. É uma estimativa como previsão do tempo. Que fala assim, no final de semana vai esfriar, e chega o final de semana não esfriou nada. É uma estimativa que pode se mudar, né? Aonde eu apliquei o livre-arbítrio? Nessa escolha. Eu me sentei com espíritos habilitados, capacitados, diante da minha história espiritual, diante das minhas necessidades espirituais, e construí uma existência. Foi tudo estimado, bonitinho. Estimado. Ok, viver é um risco, vir para a Terra é um risco. Qualquer coisa pode acontecer? Sim. E se der alguma coisa errado? Aí os nossos tarefeiros espirituais, lógico, era aí, se nós que estamos ainda muito ignorantes, pensaríamos assim, porque eles não. Vão, na verdade, fazer um plano B ou um plano C, umas variantes da existência. Variantes. Por quê? Aquela pessoa que poderia ter um encontro comigo espiritual para formar uma família, passou por um conflito, resolveu tirar a vida dele mesmo. E aí? Precisa de variantes dessa existência, dessa construção. Então, eu agi conforme o livre-arbítrio ou o domínio de escolha das minhas ações. Aí eu posso dizer que eu utilizei do meu livre-arbítrio. Legal. Voltei para a Terra, estou me movimentando, passei primeira, segunda, terceira infância, adolescência. Na adolescência, eu já começo a tomar algumas decisões, eu já começo a deixar a personalidade clara. E marcar os encontros e os desencontros, perceber as dificuldades na família. Enquanto somos crianças, nós temos às vezes
mais dificuldades, ou com pai, ou com mãe, ou com ambos, ou com nenhum deles, ou com irmão, ou com uma irmã, ou com tia, ou com cunhada que casou com a irmã. Enfim, nós acabamos assinalando algumas dificuldades. Diante delas, eu já vou começar a perceber na adolescência e deixar isso claro. Vou começar a reclamar, vou começar a me revoltar, não quero, não vou, enfim. Então eu começo efetivamente a colocar tudo aquilo que eu trouxe em ação diante da minha conduta. Tá, mas eu vou mudar, quero mudar. Ai, olha, eu não suporto mais essa família, vou pegar o dinheiro, vou pôr uma mochila nas costas e vou para a Europa, vou viver de mochila, vou ser mochileiro ou mochileiro. E pronto, fugi. Posso? Diria um espírita ortodoxo. Claro que pode. E o livre-arbítrio, ele escolhe o que ele quiser. Não. O livre-arbítrio já foi usado por mim. Eu não posso mais lançar essa justificativa para as minhas ações. Foi estimado, foi assim, um acordo com muitos espíritos que vão facilitar o trânsito existencial por aqui, muitos espíritos que participarão dessa existência comigo. Simplesmente eu saio correndo? E logicamente eu vou responder diante de mim a minha fuga. Tenho a liberdade de sair correndo, mas não tenho mais como utilizar do livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Não posso mais. Ou seja, tudo que eu fizer contra uma programação feita lá no mundo espiritual já vai ter consequências para quem? Para mim. É diferente? Pode, Lu. Vou fazer uma pergunta, não sei se vai ser uma pergunta difícil. Vamos lá, vamos Mas tentar. essa questão de sair pro mundo, Sim. como que eu sei se isso realmente é a liberdade no meio do caminho? Ou se lá no meu livre-arbítrio, nesse momento, eu ia sair da família, eu ia viver de mochila pela Europa? Então, nós temos na verdade, essa questão que envolve muitos de nós, porque a gente pensa assim, como eu sei que eu estou fazendo é o acertado ou não? Se as coisas começarem a dar errado, não é isso. Se as coisas começam a facilitar, nossa, olha para, nossa, eu não acredito, menina, parecia uma passagem assim, muito barata, imperdível. Nossa, mas sabe que eu tive um contato, eu sei onde eu vou ficar? As coisas começam a se desenrolar. Quem desenrola isso? Os céus. Os céus, os nossos irmãos. Por quê? Porque está dentro de uma programação espiritual, está dentro de algo que foi estimado. Eles vão facilitar o acordo que eu fiz comigo na presença deles, com a anuência de Nosso Senhor, lógico. Mas, lógico, tem gente que dá errado e fala, eu vou. Passa-se muitas dificuldades e vai. Nesse caso, não pode-se mais utilizar o livre-arbítrio para justificar um erro. É um erro. Aí começa a pesar. Por quê? Aonde vai ter o peso maior? Quando eu me ausentar da Terra. Vou para lá, aí eu vou olhar e me lembrar e falo, meu Deus, o que eu fiz? Aí lascou, não tem mais como voltar. Então há uma diferença muito grande e é interessante, foram os nossos tarefeiros espirituais que colocaram isso para nós, na nossa casa do Chico. E claro, é racional, é para pensar, tá? É racional. O livre-arbítrio só foi utilizado, é utilizado espiritualmente? Lá quando eu estava. Aqui, acabou. Embora Nosso Senhor respeite a liberdade de todos nós. Nós somos respeitados na nossa liberdade. Ah, quer ir? Ok.
Muitas vezes o assessor espiritual, o mentor, fala assim, meu amigo, meu querido, não faça isso. Olha, não foi isso. Olha, tem muitas pessoas que vão se avistar com você, você tem muitos encontros. Ah, tá bom, eu vou ver, tá, eu vou pensar. Volta pro corpo e continua com o projeto, ignorando completamente. Citei um exemplo do mochileiro, mas nós podemos pensar em tantos outros acontecimentos que envolvem a nós mesmos, as nossas ações. Inclusive ficar numa situação que você sabe que está dando errado. Né? Sim, se está dando errado, tá dando errado. Ou seja, a gente pede tantos sinais para os céus, né? A gente fala, ai meu Deus, me dá um sinal porque eu sou muito cega, sou um tijolo, me dá um sinal. E aí nós recebemos tantos apontamentos, tantas direções e a gente continua sofrendo porque a gente continua fazendo as mesmas coisas equivocadas, ficando ou indo, não importa. Vamos lá. Allan Kardec. Pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade é o hiato entre uma existência e outra, tá? Antes de começar numa nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Quem disse isso então que eu acabei de falar? Simples. Então não adianta falarmos, mas eu faço, desfaço, porque eu tenho o livre-arbítrio. Aqui, não mais. Foi ele. Só pegarmos a pergunta 258. Sim, eu acho que ele coloca isso, né? Sim. Mas eu acho assim que com o tempo, Allan Kardec veio abrir um caminho, né? Abriu um caminho, abriu a nossa visão. Sim, descortinou o mundo espiritual para nós. Então, hoje a nossa consciência está muito mais expandida, temos muito mais informações. Sim. Né? Mas eu creio que é bem mais complexo a coisa, sabe? Porque onde é que entra as frequências? Onde é que entra... Frequências? Desculpa. As frequências que a gente se liga nas frequências, né? Porque tudo é frequência. O planeta vibra numa frequência. Você em uma e eu em outra. Certo. E isso pode fazer com que eu ande para cá ou ande para lá. Onde é que ficam os nossos paradigmas da infância que vão nos ajudar na nossa cocriação, da nossa realidade? Então. Onde é que estão, por exemplo, toda a carga genética a gente até pode, porque se eu digo, não, eu vou entrar nessa família que geneticamente tem um problema cardíaco e eu quero passar por isso também, papapá. Eu acho que são diretrizes não assim tão minuciosas que ele nos dá. Eu acho que ele diz as grandes diretrizes. Você vai nascer numa família humilde dessa vez. Eu decido, né? Eu decido com o conselho, né? Eu quero ir para lá, quero ser assim, quero, quem sabe, agora ir para um outro lugar, porém eu nunca posso ir. Um espírito nunca vai daqui para o Japão sozinho, né? Ele vai com uma egrégora, né? Com seus amigos, porque seria muito difícil para nós espíritos também. Então. E eu acho que são muitos fatores, não é assim tão... Posso te ajudar a contribuir o seu pensamento? O que pesa diante disso que você falou, das energias, ou seja, das decisões, as vibrações sutis ou mais densas? O meu envolvimento com elas. Eu me aproximo de acordo com aquilo que eu penso e sinto. Nós nos atraímos assim, né? E o que determina o nosso desenvolvimento espiritual.
Quanto mais aquém, maior são adensadas as energias que eu me envolvo. Quanto mais além, mais espiritualizadas são as energias que eu me envolvo. Então, o apontamento que você fez é perfeito e tem sim o quê? Desenvolvimento espiritual. Ou seja, o que faz com que um espírito simplesmente resolva tirar a vida do próprio corpo? Predisposição ao suicídio. Muitos de nós, ou todos nós, temos predisposição ao suicídio? Não. Ou seja, predisposição ao suicídio, predisposição ao homicídio, predisposição ao estupro, predisposição ao roubo, predisposição... Nós trazemos questões que ainda não resolvemos. Por isso a gente está de volta. Então a gente resolveu muitas coisas, ainda bem, mas temos muito ainda por resolver. Por isso que a gente volta. Então essa determinância, ou seja, esse movimento nosso envolvendo um todo espiritual e envolvendo a própria Terra, que concordo plenamente, é um organismo vivo, o meu envolvimento maior ou menor, quem dita é o quanto eu tenho de desenvolvimento espiritual, o quanto eu andei, o quanto isso já ficou lá para trás. Não, isso eu já resolvi, agora eu estou resolvendo outras coisas. Puxa, isso eu não resolvi. Vim para essa, eu tenho que resolver isso. Ou seja, nós trazemos questões muitas vezes intensas e difíceis para resolver. Sueli, posso pontuar uma coisa? Pode, Luiz Cláudio, por favor. É o seguinte, a programação encarnatória de uma pessoa, ela é mais detalhada quanto é maior a hierarquia do espírito que será encarnado. Então, vai encarnar um Emmanuel, aí vai ter uma programação detalhadíssima. Sim. E tem um caso lá na outra ponta da coisa, a ficha corrida do espírito é tão ruim que tipo, vai lá e vê o que dá. Então tem esses dois extremos. Porque são espíritos. E tem espíritos também, aliás, pior ainda do que vai lá e vê o que dá, aqueles espíritos que acordam aqui e nem sabem que encarnaram, porque eles estão numa condição de demência lá no plano espiritual e não tem como eles participarem de nada. Eles encarnam aqui numa situação lá na África de sofrimento superlativo para drenar toda aquela carga expiatória. Que dá. Então a gente tem aí, desde do espírito top de linha lá, que tem a encarnação ultra programada, até nós aqui que vai lá e vê o que dá, né? Sim. Então você pode discorrer um pouco sobre esse tema. Perfeito. Primeiro, lógico que os espíritos... Oi, Eric. Eu tenho uma história engraçada com esse negócio de livre-arbítrio, né? Há 30 e poucos anos atrás, quando eu comecei a estudar espiritismo, eu sempre ia na mocidade da casa lá de São Paulo que eu frequentava, e minha mãe sempre junto. Minha mãe, desde criança, ela estudava espiritismo e tal. E eu comecei a estudar, e coisa de criança, fazia as artes, e eu falava, eu tenho livre-arbítrio. Ele falou assim, né, desse jeito. Fazia uma arte aqui, uma artilhar, eu tenho meu livre-arbítrio, esquece de cabeça não. Aí depois cresci, né, depois de um tempo atrás, uns anos atrás, a gente conversando, eu falei, mas meu livre-arbítrio, eu acho que eu perdi tudo já. Eu acho que assim, a partir do momento que você já tenha o estudo do espiritismo, quando você tem a consciência de tudo que rola, acabou o livre-arbítrio, você não tem mais nada. Mas eu usei bastante essa desculpa, viu? É uma desculpa que a gente usa mesmo. Então, Luiz Cláudio, é claro que uma existência de um espírito, como você citou, um Emmanuel, ou qualquer outro espírito que faz parte dos assessores de Nosso Senhor, normalmente é uma existência muito bem arquitetada, muito bem cuidada. Por quê? Ele já tem um bom desenvolvimento espiritual e ele vem para tarefas superiores, como o nosso Chico, por exemplo, né? Vem para tarefas superiores. Digamos assim, nós, como você citou, os comuns, né, que estamos na metade do caminho, julgamos assim que estamos, a existência ela é construída de maneira comum mesmo.
O que nós temos por fazer? Olha, você acabou no envolvimento, no imbróglio de família no passado, você cometeu excessos contra seu irmão, contra sua mãe, enfim, você precisa retornar e costurar isso e refazer esses laços, ou seja, nós ainda estamos aqui para expiar, no mundo de provas e expiações, expiar os efeitos das nossas más ações. E nós sabemos, assim, segundo os nossos irmãos, hoje, como nós estamos numa transição de provas e expiações para regeneração, nós não temos mais entre nós espíritos que vêm para cá de maneira inconsciente. Já tivemos, mas hoje não mais. Todos eles, hoje, né? Ou seja, como tudo é dinâmico, se a nossa tecnologia aqui tá assim, né? As coisas lá também vão caminhando, porque alguns espíritos que estão sendo retirados daqui, estão sendo levados nesse processo de transição, não vão ficar justamente porque eles não se adequaram. Então eles sabem disso, todos eles têm consciência, não são inconscientes. Assim, todo mundo está em nota de corte aqui, né? Então você pode já... Nota de corte, bom. A gente está num período muito delicado, né? Sim, estamos. Talvez ainda tenha uma raspinha dos espíritos que nascem aqui dementados, que nascem com condições, né, de degradação, já de nascença, né? Seriam os últimos que vem em corpos em condições mais complicadas, drena, né? Depois você encarna de novo já com uma programaçãozinha um pouco melhor e vamos ver o que dá, né? São mas espíritos, a nota de corte está aí, né? Tá aí. São espíritos corajosos, sim. Porque olha, para enxugar os efeitos de algumas ações graves, nós elegermos um corpo portando uma deficiência severa, um PC, que é uma paralisia cerebral, não é fácil. Precisa de coragem. Então, essas existências que o Luiz Cláudio citou é uma dessas. São espíritos corajosos. Não, mas às vezes o espírito não está em condições de opinar, não. É compulsório. Então, que o que eu... Desculpe. Tá. O que eu trago hoje, né, eu escutei dos nossos irmãos. Então, segundo eles, hoje isso não é mais feito. Hoje... de 2000 né, de alguns anos para cá, poucos anos para cá, não é mais feito isso, mas no passado era, quando Chico estava, André Luiz, isso, de casos lá sim, acorda aqui, né, lá sim, condição um tanto quanto desagradável, sim, isso, que como já tem bastante tempo e nós estamos nessa transição, hoje não temos mais, é uma boa notícia. É uma boa notícia. Celi. Oi. Só ouvir aquela senhora ali, já te ouço. Esse fato que você falou, que hoje já não acontece mais, sim. Mostra para gente a nossa responsabilidade perante essa encarnação que nós estamos vivendo agora. Com certeza. Né? Com certeza. Não há mais justificativas, não tenho como justificar ou empurrar isso para alguém. Eu sou responsável, única e plena. E o aborto, como é que fica nessa história? Então, sempre que nós entramos na questão do aborto ou de tantas outras situações assemelhadas, nós pensamos assim. Nós programamos, nessa programação, costuramos, algum espírito programou para furtar, né, o erário público, ou seja, pegar dinheiro público? Não. Programou estuprar, judiar, maltratar, machucar, matar? Não. Nem suicidar-se? Não. Ou seja, quando eu venho para cá, o que determina isso é uma predisposição. Se eu já tenho uma predisposição, os nossos grandes tarefeiros, auxiliares de Nosso Senhor, já nos conhecem. Sabe da nota? Tem a nossa... Desculpa, não tem. Já sabe de tudo que fizemos e tudo que trazemos conosco, eles já sabem. Então, quando há um espírito que precisa viver essa experiência
de passar, de ser abortado ou ser morto, né, logo ainda em condição fetal, muitas vezes ou não, coloca-se ele numa pessoa que tem uma predisposição, porque parece que acontece lá e a gente, olha, aconteceu. Os amigos espirituais, os céus estão de olho em todos nós temos mentores para quê? É uma constante assessoria dos céus. Óbvio, olha, ele vai estar envolvendo intimamente com perfeito, olha, a possível gravidez acontecendo, joia, vamos aproveitar, porque as coisas não vão dar muito certo, eles têm toda a informação. E ela não vai aceitar e a probabilidade de acontecer um aborto é grande. Você gostaria de aproveitar essa experiência? Não, vamos lá, eu preciso dela, topo. Então, nós precisamos entender, assim, né, na medida do possível, diante das nossas reflexões pessoais, que os céus é extremamente organizado. Nós que desorganizamos as coisas aqui. Mas lá é tudo muito bem organizado. Olha, eles têm, desculpe a maneira simplista de dizer, eles têm plano B, plano C, ou seja, tem variantes de uma existência já prevendo. Eu lembro que uma vez, vou contar, uma vez eu perguntei para o André, que é um grande amigo espiritual de todos nós, já tem alguns anos isso. Eu perguntei para ele que estando aqui, ou seja, já a minha existência como Celi já tem 52 anos, já foi estimada até aqui. E deve ir alguns anos mais adiante. Diante dessa existência, se de qualquer forma eu programei algo, eu resolver por conta falar, olha, acho que eu não quero isso. Vou fazer outra coisa, não quero. E se realmente isso acontecer? Ele sorriu e falou assim, até esse seu não quero está previsto. Ou seja, eles nos conhecem. E sabem que alguns de nós ainda vai falar, não quero, não brinco mais. Tem gente não, muitos de nós é determinado, é sério, aquilo que se propôs leva até o final. Qual é a diferença? Desenvolvimento espiritual. Mas Celi, eu estava aqui pensando... Tá, quando pôs a mão na cabeça, porque está pensando muito. Não tem mais, não é mais assim a expiação, né? Agora a gente está em regeneração. Não, ainda não. Ainda nós estamos em provas e expiações. Ainda não houve essa transição. Essa transição, ela vai dar início depois de 2050. Mas eu fico pensando naquelas pessoas, né, que entram pro tráfico desde pequenas. É gente assim tão tosca, tão... Isso, né, ainda tão crua má, no desenvolvimento espiritual. Que não dá nem pra gente entender como é que pode existir uma pessoa completamente desprovida, assim, de autoevangelização, de um nível de conceito cristão. Taca lá uma faca no outro lado para pegar um celular, Então, a probabilidade desses espíritos, que a gente não pode julgar, não me cabe, a probabilidade desses espíritos serem levados é grande. Levados daqui. Ou seja, nesse processo de transição, muitos deles que não se adequam mais à situação de regeneração vão ser levados. Muitos, gente. Olha, parte da população da Terra. Muitos. E o pico, segundo os nossos irmãos, o pico vai se dar de 2025 até 2050, embora esteja acontecendo já há algumas décadas. Mas o pico maior, ou seja, a retirada maior, retirada parece que a gente está alijando, que está jogando, que está menosprezando. Não, vamos mudar isso. Eles vão ser levados conscientemente, eles já sabem, eles tiveram última chance. Esses já sabem, olha, eu vou fazer diferente, não, eu vou conseguir, ok. Nós vamos colocar você mais uma vez lá na Terra. Quando, ok, vou saber, eles sabem que não vai conseguir. Eles sabem quem ele é, sabem quais as predisposições. Então, eles já sabem
com antecedência tudo que ele vai, há a probabilidade pela predisposição de fazer. Então, por isso que alguns deles estão em condições muito complicadas. Esses espíritos, eles são abençoados até, porque eles vão ser encaminhados para o lugar onde ele vai poder desenvolver aquilo que ele não conseguiu ainda. É verdade, né? é verdade. Como é o nome da senhora? É Jurema. Dona Jurema. Dona Jurema, é um fato. Não é um castigo isso. Ou seja, tirá-los daqui, se formos pensar na condição de castigo, nós estamos olhando para eles sem dar a chance para que eles possam se desenvolver. A gente não está tendo a nossa, porque eles não. Então, o que a Dona Jurema falou é um fato. O lugar para onde eles estão sendo levados vai propiciar o desenvolvimento deles. Ou seja, como diz Nosso Senhor sabiamente, eu não vou perder uma só de minhas ovelhas. Até esses são ovelhas de Nosso Senhor. Fazemos todos parte desse imenso rebanho. Deixa eu ver se eu só... eu gostaria de fazer esse comentário. Antes de acabar, porque eu já estou assim, ai meu Deus, estou passando muito. As obras de Kardec, Fé Raciocinada e o Movimento Renovador. Eu me propus a fazer um pequeno comentário no meio do nosso diálogo. Por quê? Eu tomei ciência de algo que me deixou extremamente preocupada, mas lógico, os céus sabem disso, mas de qualquer forma eu fiquei preocupada com nós outros. O número de pessoas que acabam sem querer sendo levadas por um movimento difícil. Nós temos um cismo hoje dentro do Espiritismo. Nós temos uma divisão dentro do Espiritismo severa. E não é uma divisão assim, olha, saí da federação, não concordo com o que você fazer. Eu tô naquele centro, eu lá. Tô naquele centro, eu não concordei, viu? Deu errado lá, eu mudei e fui para outro. Não. Não é, na verdade, uma questão de nossas ações não serem assemelhadas e houve um conflito, não. Há um cismo conceitual dentro do Espiritismo hoje. Esse Espiritismo é chamado hoje por eles de espíritas progressistas. Qual é a direção filosófica deste movimento? Infelizmente, nós estamos hoje, não sei se infelizmente, mas é a obra do que tem que acontecer. Nós estamos num ano eleitoral. Ou seja, nós temos dois polos disputando a presidência. Falando dois polos porque estão assim, com as chances maiores ou um ou outro. E temos os outros que a gente sabe que as chances são menores, mas estão lá na disputa. Esses dois polos está determinando esse cismo. Eu falei, mas espera aí, como assim? Então, nós iniciamos este movimento. Eu ouvi isso, gente, ninguém me falou. Nós estamos iniciando esse movimento porque uma vez, eu sou espírita desde criança, e eu entrei num centro espírita e fui assistir uma preleção, e o preletor estava com uma camisa pró-Bolsonaro, com uma arma, alguma coisa assim, ela relatou. Aí eu peguei, achei aquilo cúmulo, levantei e fui embora e me ingressei neste movimento que estava no início, e hoje nós temos cada vez mais adeptos, ou seja, são dois polos. Quem estava errado? Quem criou o movimento e quem veio de camiseta. O que o Espiritismo, o que a obra de Nosso Senhor tem a ver com o movimento político? Nada. Nós temos direito de pensar aquilo que queremos, nós temos direito de ter as nossas preferências, de ter a direção filosófica, política que queremos. Lógico, o que nós temos? Liberdade de pensar. Mas, por favor, nós estamos falando de uma obra direcionada por Jesus, que é apolítico, que na verdade diz pra gente que seja a tua justiça de Deus, que faz nascer seu sol sobre bons e maus e vir sua chuva sobre justos e injustos. Se Deus, nosso Pai, não faz distinção, por
que nós vamos criar diferenças dentro de uma obra que tem como propósito socorrer, nos desenvolver, nos auto-evangelizar, contribuir com a evangelização nossa? Então está errado um, segundo a interpretação dos céus, e errado outro. Qual deve ser a nossa bandeira? Bandeira de Nosso Senhor. A bandeira que temos que levantar como cristãos é a bandeira de Nosso Senhor. Quem está certo ou errado, um vai dizer que o outro fez isso, o outro vai dizer que o outro fez aquilo, e ambos estão fazendo a mesma coisa. Ah, ok. O rapaz que estava lá estava com camiseta, joia. Então, ele errou? Errou. Quantas vezes eu devo perdoar o erro do meu irmão? Até 70 vezes 7. Então eu tenho que criar um movimento contra isso. E estão dizendo que o Chico é elitista, que este movimento que nós temos aqui e das nossas casas irmãs de São José, que não são progressistas, são elitistas. Portanto, lógico, qual deve ser o olhar nosso? É que hoje eu tomei consciência, eu falei, eu preciso falar para que alguns de nós, desavisadamente, muito embora sejamos detentor da liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de fazer o que quiser consigo, a liberdade, de colocar isso nas nossas mãos para que nós olhemos com muito cuidado e reflexão diante daquilo que ouvimos. Cuidado, porque se tem um movimento que condena o outro, onde está o perdão? Onde está a tolerância? A gente não vem aqui para isso. A gente não vem discutir isso, discutir entre aspas, tá? Falar sobre isso, sobre tolerância, sobre paciência, sobre resignação, sobre bondade, sobre perdão. E aí a gente cria movimentos que trabalham justamente o contrário. Eu não vi ainda Nosso Senhor nele. Então, lógico, essas são as minhas intenções. Cabe a todos nós ir lá e ver, investigar e ver como anda tudo isso, para que nós não sejamos pegos no encalço, né? Ou seja, ninguém nos dê um chute no calcanhar. Um minutinho só. Eu li sobre isso a semana passada na internet. Certo. Que não só dentro do espiritismo, mas em todas as religiões, né? Que, assim, até o comentário era o seguinte, o que norteia a nossa existência? A política? Pois é. Né? Ou onde que a política entra no meio aí da religião? Quais são essas divisões? O que Tá né? certo, E, assim, porque eu li algumas coisas e assim, eu fiquei boba, porque são pessoas... mesmo? Ai, que bom, não foi só eu que fiquei boba. Dirigentes, tanto de templos religiosos, Sim. não só espírita, como Sim. né, padres ou pastores, que os comentários, eu falei, que é isso? Então, é que eu citei o espiritismo porque, por causa do movimento que está vicejando, e nós estamos num berço espiritualista e espírita. Mas se nós formos adotar, porque é isso que nós buscamos, adotar um pensamento, uma conduta cristã. Então vamos adotar uma conduta cristã. Vamos lá, vamos pegar quem representa um polo e outro. Não são filhos de Deus, nosso Pai? Ah, estão errando. Nós cometemos erros. Quem não comete nenhum erro, que atire a primeira pedra. Então eles têm que ser perdoados nos erros deles. Até 70 vezes 7. Ponto final. E não falarmos sobre isso. Os nossos irmãos pedem, não comentem. Porque assim como nós temos entre nós pessoas extremamente inflamadas, tanto para uma direção e para outra, nós temos espíritos que os acompanham. E eles tomam partido. A gente já basta as nossas próprias, os nossos próprios pensamentos não muito bem construídos para atrair espíritos muitas vezes, em muitos eventos, em muitos momentos da nossa vida. Já pensou? Atrair quem não tem nada só porque a gente pensou ou se indignou, ou expressou, enfim. A melhor direção é o silêncio.
Para o Espiritismo, Jesus é um modelo. Esse comentário, antes de eu terminar de ler, desculpe. Olha, é um comentário à questão 625 do livro dos Espíritos, tá? A tradução foi feita pelo Guilherme Ribeiro. É um comentário feito no livro. Para o Espiritismo, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Neste sentido, é que Allan Kardec afirma que, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Essa é a nossa bandeira, ou pelo menos deveria ser. Essa é a nossa bandeira. E ponto final. Se temos direção, de termos Jesus como mestre maior e direção para nos levar a Deus nosso Pai, e estamos trabalhando conosco para que cada vez estejamos mais regenerados, essa é a nossa bandeira, a bandeira de Nosso Senhor. E aqui só para encerrar, prometo. André Luiz, em Endereços da Paz, é um livro psicografado pelo Chico. Endereços da Paz nos fala sobre o poder da palavra, sobre o nosso destino, vírgula. Assim, 2 pontos. A palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha o otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminhos à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros. Gentil, provoca o reconhecimento. Atrevida, traz a perturbação. Serena, produz calma. Fervorosa, impõe a confiança. Descrente, invoca a frieza. Bondosa, ajuda sempre. Cruel, fere implacável. Sábia, ensina. Ignorante, complica. Nobre, tece o respeito. Sarcástica, improvisa o desprezo. Educada, auxilia a todos. Inconsciente, gera amargura. Por isso mesmo, exortava Jesus, não procures o argueiro nos olhos do teu irmão quando trazes uma trave nos teus. A palavra é a bússola de nossa alma onde estivermos. É isso. A gente falou bastante hoje, hein? Obrigada pelo carinho, obrigada, né, pelos apontamentos, obrigada pelo envolvimento, obrigada pelas opiniões. Muito obrigada.